para começo de conversa, se você não viu A Ilha do Medo, então você para esse vídeo agora e você só vai voltar nesse vídeo depois que você assistir o filme, porque é um filme maravilhoso, direção de Scorsese, o Leonardo DiCaprio tá brilhando, um filme muito bacana e que vai ter spoiler aqui, né? Se você assistir esse vídeo, eu vou estragar o filme. Então, se você não viu, você vai lá ver. E é um diagnóstico, pessoal, dificílimo. Quer dizer, nós estamos em 2025. Faz 15 anos que eu vi esse filme. Eu tenho muita vontade de falar desse filme, só agora que eu reuni tempo, etc, para poder fazer, porque é um diagnóstico muito difícil e faz 15 anos que esse filme foi feito e eu nunca vi um comentário desse filme com o diagnóstico correto, tá? Muitos psiquiatras, psicanalistas aqui na gringa tentaram explicar, ninguém conseguiu acertar, porque é um diagnóstico realmente muito difícil, tá? Diferente do Bebê Rena, que me causou muito espanto as pessoas errarem tanto aquele diagnóstico, é um diagnóstico muito óbvio para nós, que é um diagnóstico de transtorno bipolar ali do Bebê Rena. Aqui é um diagnóstico que ele não tá na CID nem no DSM. É por isso que o cara, quando ele quer enquadrar o personagem do Leonardo DiCaprio num transtorno psiquiátrico usando o CID-DSM, ele se estrepa. Então, vamos lá, depois da vinheta a gente começa a conversar, que eu prometo que eu vou falar para vocês, tintim por tintim. Pessoal, então sem mais delongas, sem enrolação, não vou deixar para falar o diagnóstico no final do vídeo, vamos abrir logo com o diagnóstico. O diagnóstico do Leonardo DiCaprio é psicose psicogênica. Quem fez o meu curso em 2019 dos transtornos psicóticos agudos tirou de letra, porque a gente trabalhou esse conceito de psicoses psicogênicas, que é um conceito que ele não está nos manuais contemporâneos, né? A gente usa um psiquiatra dinamarquês pouco conhecido aqui, no mundo inclusive, que traz uma descrição das psicoses psicogênicas muito bacana, e a gente usa também Cal e Aspas, a gente usa essa galera para poder entender esse conceito. Porque veja, a CID e o DSM, eles dividem os transtornos psicóticos em agudos e crônicos. Os crônicos, beleza, maravilha, eles falam muito bem, a gente conhece muito bem transtorno delirante, esquizofrenia, transtorno bipolar, tudo bem. Agora, quando ele vai falar de transtorno agudo, meu Deus, ele se enrola todo. A CID, ela já começa, lá no início do capítulo lá, ela já começa a dizer, olha, a gente não sabe exatamente do que a gente está falando. Eles mesmo assumem que eles estão completamente perdidos nesse sentido. E quando a gente fala agudo na psicose psicogênica, a gente tem que entender, e a CID e o DSM já estão entendendo isso, que o agudo pro psiquismo, a gente não pode usar o tempo cronológico, né? Vamos pegar o luto, por exemplo. O luto é uma situação que era muito utilizado. Até 2 meses, até 6 meses é esperado um luto. A partir disso já não é luto complicado, é depressão. Isso não existe. O tempo de resiliência, o tempo do psiquismo de cada um, o psiquismo é atemporal do ponto de vista cronológico. Cada um vai ter o seu tempo de resolver uma situação. Então veja, o nosso psiquismo, a nossa mente, e aí a dificuldade é separar mente de cérebro, a nossa mente é dotada de autorregulação. Como assim, Eric? A gente tem uma espécie de uma resiliência para receber algumas porradas. Então a gente vai recebendo porrada e vai fazendo luto, né? Então, por exemplo, você perde um parente, você perde namorado, você perde emprego, e aquilo vai massacrando, né, teu psiquismo. Agora, dependendo da magnitude da porrada, ou até da tua resiliência, tem gente que tem resiliência fraquinha, tudo bem? Você pode não lidar com aquele estresse, com aquele fenômeno. Um exemplo que eu trago lá no curso de transtorno psicótico agudo é justamente os combates de guerra. Um jovem lá, 18, 19 anos, foi criado a leite com pera com a mamãe e com o papai, foi pra guerra lá, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra. Quando chegou e viu aquele caos, muita gente fez um mecanismo de defesa de fugir, sair de si. Então, a primeira grande dificuldade é a seguinte: um trauma, ele pode causar tudo em psiquiatria. Nós vimos isso na aula de transtorno de estresse pós-traumático. É muito provável que o Leonardo DiCaprio tivesse o TEPT também, estresse pós-traumático, porque ele também participou de combate à guerra, mas isso não importa agora, a gente tem que entender o fenômeno psicótico dele. Então, ele tem um trauma, vocês viram no final do filme, né? Algo com o qual o psiquismo dele não conseguiu lidar, em hipótese alguma. Então, nessas situações, você tem alguns mecanismos de defesa. E no filme, os médicos falam muito. Você tem bons mecanismos de defesa, você tem bons mecanismos... Ele já vai dando a pista ali. E quem criou você, delegado? Eu? Uhum. Os lobos. Ah!
Mecanismos de defesa impressionantes. Então, um mecanismo de defesa possível é a dissociação. O que é a dissociação? É a desintegração completa da consciência. O cara fica completamente confuso, esquece dados, esquece quem ele é. E tem uma coisa chamada amnésia seletiva. O que é amnésia seletiva? É quando você esquece um momento específico, é exatamente o que ele tem. Você esquece um momento específico da tua vida. Você enterra, você não lembra, não aconteceu. Você apaga. Né? Amnésia seletiva. Outra possível defesa é você se tornar psicótico, né? Então são vários mecanismos de defesa possíveis. Freud descreveu muitos deles. Vamos dar um exemplo, por exemplo, de mecanismo de defesa. A formação reativa. A formação reativa é mecanismo de defesa. Eu vou dar um exemplo de uma colega que eu tinha, que ela não tinha grana. Todas as amigas dela tinham grana, ela ia lá comer e ela comprava só uma salada. As amigas comiam sobremesa, botava proteína, ela botava só salada. Ela dizia, Eric, é ótimo, porque eu fico magrinha. Isso é uma formação reativa. Você transformou um ódio de ser pobre, de não ter escolha, numa coisa de amor. Ai, que bom que eu não tenho dinheiro. Que bom nada. Ela gostaria mesmo de ter o dinheiro e escolher comer muito ou pouco. Mas aí ela diz assim, não, é bom não ter dinheiro. Isso é uma formação reativa, é um mecanismo de defesa. Nosso psiquismo tem vários mecanismos de defesa. E foi o que aconteceu com o DiCaprio aqui. Ele não conseguiu lidar com aquela situação e ele faz uma psicose. Então eu vi muita gente comentar, não tem delírio. É claro que ele tem delírio, gente. Ele tem um delírio persecutório, ele tem a certeza de que tá todo mundo naquela ilha contra ele. Então, ele forma, sim, né, definição de delírio, juízo falso patologicamente determinado. Ele forma um delírio de que ele tá ali para resolver algumas situações, que as pessoas estão perseguindo ele. E veja como é que o filme é interessante. Ele é um cara muito perigoso. E isso acontece muito eventualmente, muito raramente, mas acontece. O médico, ele já estava num desespero, né? É consensual que tudo aquilo aconteceu por causa do trauma. E o médico estava num desespero, falou, o que eu vou fazer com esse cara agora? Então ele fez algo que a gente não faz em hipótese alguma, que é o quê? Alimentar o delírio do cara. Isso a gente não faz em psiquiatria. Eu sempre oriento os familiares de que você não pode ir contra o delírio do cara, porque ele tem a convicção absoluta de que aquilo está acontecendo. Você também não pode alimentar o delírio do cara. E ali, o médico faz, é claro que é um filme, né, gente? Então, para poder até trazer para o espectador essa coisa, ele tá certo, ele é errado, ele tá doente, tem um complô contra ele. Então, o médico, ele faz com que todo mundo encene como se aquilo fosse uma realidade para ele. Os enfermeiros, ele mesmo, o médico coloca lá um bilhete, né? Quem é o paciente 67? Para que ele, tentando fazer com que ele pense, realmente, quem é o paciente 67? O paciente 67 é ele, né? Com certeza é a caligrafia dela, mas eu nem imagino o que seja a lei dos 4. Não é um termo psiquiátrico? Não, eu acho que não. Quem é 67? Como eu vou saber? Devo dizer que é bem próximo à minha conclusão clínica. Aí pega uma enfermeira e traz toda a história dele que ele apagou, né? De que ela tinha matado os 3 filhos e negava aquilo e achava que aquilo tudo, para ver se conseguia convencer ele, para ver se conseguia cair uma ficha nele. A todo tempo eles vão tentando fazer com que ele pudesse ter esse insight, porque o que acontece? Quando a pessoa resolve esse trauma, aí volta ao normal. Na psicose reativa, que é um dos tipos de psicose psicogênica, nós vamos detalhar aqui que está lá no curso, isso acontece quando a pessoa consegue se resolver, quando o psiquismo da pessoa consegue se resolver, a psicose vai embora. O cara volta ao normal. Traz até um exemplo aqui de uma servidora que eu tive que aposentar, né? Pra você ver como é que a gente divide transtorno psicótico agudo e crônico, mas pro psiquismo não tem muito agudo e crônico. Era uma moça que tinha uma psicose psicogênica com o pai tinha falecido, etc. E eu acompanhei ela durante 2 anos, e eu falei, essa moça vai melhorar. A pessoa falou, Eric, tem que aposentar, 2 anos tem que aposentar, não tem jeito. Aposentei ela. Passaram-se mais uns 2 anos, mais ou menos, quando ela voltou completamente normal. E me explicou tudo o que tinha acontecido. Ela tinha ido pra um interior de Minas Gerais, ela resolveu as questões dela lá num centro. Eu sei que, de certa forma, aquilo ficou resolvido, ela voltou muito bem. E nenhum dos colegas, eu sou no corpo psiquiátrico lá do serviço, nenhum dos colegas queria, não vamos desaposentar essa moça, não, essa moça estava psicótica. Eu falei, gente, isso era uma psicose reativa. Ela resolveu o trauma dela, ela vai ficar ótima, confia. Foi muito difícil convencer, mas eles aceitaram, reverteram o resultado. Já tem quase 10 anos que essa moça voltou e tá maravilhosa, 0 bala. Então a psicose psicogênica é assim, a pessoa entra no mecanismo de defesa muito grave, psicótico, associativo, etc., e depois sai muito bem. A dificuldade é que isso não está no CID. Então, por que as pessoas não acertam? Porque eles veem,
existe uma dissociação, existe uma amnésia seletiva. Aí começam a querer enquadrar nos transtornos dissociativos. Fuga dissociativa, transtorno dissociativo de identidade, né, que é a múltipla personalidade que o leigo ama, né, a amnésia dissociativa, aí procuram jogar pra lá. Aí uma outra galera pensa assim, bom, tem delírio persecutório. Então fica ali procurando algum transtorno psicótico, esquizofrenia, etc. O que não acontece na DSM é a junção dos dois. Que na psicose psicogênica a gente tem sintomas dissociativos, sintomas delirantes, que é o que o Leonardo DiCaprio tem. Então o que ele tem? Uma psicose reativa. Muito simples, uma psicose psicogênica e muito interessante. Porque, veja, o médico-chefe lá, ele fala, olha, uns meses atrás a gente conseguiu reverter isso, mas você voltou. É como se ele não quisesse realmente aceitar, ele volta para aquele mundo, né? Esse é o meu medo, Andrew. Nós já progredimos uma vez. Há 9 meses, e depois você regrediu. Eu não lembro disso. Eu sei. E no final do filme, fica muito claro que ele voltou pra realidade, mas ele não queria mais ver aquela realidade. A realidade era tão difícil pra ele, e estavam fazendo ele voltar pra aquela realidade, que ele falou assim, cara, é melhor viver como um monstro, né? Ele fala aquela frase no final. Melhor morrer como um homem bom ou viver como um monstro? Este lugar me faz imaginar... Imaginar o que é, chefe? O que seria pior? Viver como um monstro ou morrer como um homem bom? E aí fica muito claro, né? E ele vai caminhando tranquilamente, sabendo que vai ser lobotomizado, que ele optou, não delirante, mas ele optou realmente pela lobotomia, que falou, cara, já que eu não posso ficar maluco, eu vou, então, deixa eu cortar meu cérebro. Foi uma escolha racional dele, né? E aí, na época era isso, né? A gente tá falando do início da década de 50. Tinha acabado de surgir o primeiro antipsicótico, que era a clorpromazina. Aí tem um erro grave ali no filme, grave não, né? Mas é um erro bobo, que a clorpromazina não causa abstinência em ninguém. Ele fica tremendo, abstinência clorpromazina. Não existe abstinência à clorpromazina. Foi um recurso cinematográfico lá que eles quiseram fazer pra ajudar no filme. Não está tomando nada, pra falar a verdade. E essa tremedeira? Hã? O que é isso? Abstinência. Abstinência? De que? Eu não bebi uma gota desde que coloquei os pés nesta ilha? Clorpromazina. Não sou fã da farmacologia, mas admito que no seu caso... Clorprom quê? Clorpromazina. A mesma coisa que temos dado a você nos últimos 24 meses. Então, na época, você tinha clorpromazina, tinha lobotomia mesmo, que eles faziam. Eles cortavam uma boa parte do córtex pré-frontal para que o cara ficasse, né? Era um cara perigoso, delirante, tinha pouquíssimo tratamento na época. Então, o cara ficava meio abobado, assim, né? Óbvio que isso hoje em dia não se faz mais, há muitos anos, décadas que não se faz, mas na época se fazia. E o psiquiatra principal, ele fala, não, eu gosto mais da conversa e tal. E é o que mais funciona para os casos do DiCaprio. O que mais funciona. Não tem remédio, não tem cirurgia, não tem eletroconvulsoterapia. O que mais funciona é a terapia. Que tipo de terapia, Eric? Não sei. A literatura não sabe dizer. Por exemplo, nos casos de estresse pós-traumático, você tem... Os estudos são ambíguos. Tem pacientes que melhora falando do trauma, tem pacientes que piora falando do trauma. Então, é algo que muitas vezes nem a terapia, só o tempo vai deixar o cara resolver aquele conflito. Então, muitas pessoas dizem, é um transtorno mal compreendido, é uma psicótica. Colocam como se o filme colocasse uma coisa que não é bem compatível com a realidade, mas é extremamente compatível. E o médico tem muita dificuldade quando pega algo assim, que não é raro não. Acontece eventualmente as psicoses psicogênicas e o médico é completamente perdido, porque não consegue enquadrar um diagnóstico. Outra coisa que vale a pena a gente falar é sobre o diagnóstico da mulher dele, a Dolores. É possível, gente, que seja ali um transtorno bipolar, que eles na época chamavam de psicose maníaco-depressivo? É possível. É muito possível que aquilo tudo, aquele estado que vocês estavam vendo, fosse um estado de transtorno bipolar. É o mais provável? Não. Ela tem alterações de consciência do eu, tem alucinações sinestésicas, tem besouro que se mexe dentro da cabeça dela. É muito mais provável um diagnóstico ali de esquizofrenia. Agora, dentro do transtorno bipolar, Eric, num quadro muito agudo, você pode encontrar todas as características da esquizofrenia? Pode. Então, é possível aquela explicação que eles deram, que ela tivesse transtorno bipolar, que ela entrasse num estado confusional tão grande que ela afogou os filhos e achava que os filhos iam ficar... É possível que isso fosse transtorno bipolar? É possível. Então, seria algo muito grave dentro do transtorno bipolar, mas existe essa possibilidade. Se tiver alguma dúvida ou quiser comentar alguma coisa, fiquem à vontade. É isso, pessoal. Um grande abraço.